Boa tarde, pessoal. Só vamos aguardar chegar às 15 horas e já damos início ao nosso webinar. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica. Eu faço parte do sucesso do cliente Bling. Preparamos esse webinar de boas-vindas para você que está entrando agora no nosso sistema. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a quem disponibilizou um tempinho para estar aqui conosco agora. E sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar dos passos iniciais para quem trabalha com comércio e dar algumas dicas para iniciar o sistema da melhor forma possível. Não vai durar mais do que 1 hora. Se surgir alguma dúvida, vocês podem ir perguntando no chat que o pessoal vai respondendo. Primeiramente, vamos começar explicando aqui a nossa tela inicial. Então, aqui nós temos, no lado esquerdo, nós temos os nossos lembretes, onde vai mostrar todas as novidades, as novas integrações, todos os detalhes das novidades do Bling. Aqui também a gente vai ter os posts do blog, que é sempre notícias relacionadas a comércio, a e-commerce, a microempreendedor individual. Aqui nós vamos conseguir visualizar todas essas informações. Também promoções aqui nos lembretes, também a gente vai conseguir visualizar. Então, no caso aqui é o certificado A1. Aqui no resumo diário a gente vai conseguir visualizar todas as novas notas, os novos pedidos, todos esses detalhes. E aqui também mostra o período de testes da nossa conta. Neste caso, é uma conta de testes, né? Então, aqui sempre vai mostrar o período de testes para ativar a conta. Quando esse período estiver no fim, ou até mesmo antes desse período, se você optar por ativar a conta, basta clicar em ativar conta, escolher a forma de pagamento, a data de vencimento, e esse pagamento só vai ser efetuado, só vai ser gerado, esse boleto só será gerado após o período de testes. Aqui também nos primeiros passos, tem sempre a opção, caso vocês concluam esses primeiros passos, sempre vai ter a opção de ganhar mais alguns dias para continuar testando. Então, é sempre válido dar uma olhadinha aqui para verificar o que é possível ou não ganhar nesses mais dias para fazer esses testes. Seguindo aqui no nosso webinar, hoje é um webinar voltado para o comércio, então a gente começa explicando o que é uma NFC. A nota fiscal do consumidor eletrônica é um documento eletrônico utilizado em venda física. Ela pode ser impressa e entregue para o cliente no momento da venda, mas o intuito da NFC é tornar o processo de emissão do cupom fiscal totalmente eletrônico. Portanto, ela pode ser facilmente enviada para o cliente por e-mail ou WhatsApp. Por isso, a emissão da NFC no Bling facilita e agiliza as operações das vendas físicas. Todos os estados brasileiros estão habilitados para a emissão da nota fiscal do consumidor no Bling, com exceção do Ceará e de Santa Catarina. Mas e se minha empresa precisa do cupom fiscal? Se a empresa precisa do SAT, é possível utilizar o CNPJ do Bling como software house para a ativação do SAT. Assim, a NFC eletrônica pode ser emitida normalmente no lugar do cupom fiscal. Porém, quando o sistema da Secretaria da Fazenda estiver fora do ar, ou seja, em contingência, você poderá emitir o cupom fiscal via SAT. Então, como que a gente faz essa configuração para fazer com que o Bling seja software house para emitir NFC pelo Bling e ainda ter o SAT? Então, basta a gente clicar aqui em manuais e se aqui a gente procurar como configurar
o SAT, aqui a gente já tem esse artigo onde mostra como configurar o SAT para emissão do cupom fiscal utilizando o Bling como software house. Então, aqui a gente vai ter todo o passo a passo bem certinho de como fazer esse processo. Tá? E se ainda assim você preferir emitir apenas o cupom fiscal para as vendas na sua loja, a gente tem uma lista com empresas parceiras que podem ser conectadas ao Bling para que a emissão do cupom fiscal possa ser feita através de uma delas. Para visualizar essa listagem de empresas que são nossas parceiras, vocês podem novamente clicar aqui nos nossos manuais, procurar aqui por SAT, e aqui, como integrar o site, vocês já vão visualizar a lista de parceiras que a gente tem que integram com o Bling, tá? Então, aqui, com essa lista, vocês conseguem pesquisar, ver qual é a melhor empresa que se adequa ao negócio de vocês e visualizar custo-benefício, que vale ou não. Lembrando que se neste caso vocês quiserem obrigatoriamente emitir o cupom fiscal. Mas como eu disse anteriormente, o cupom fiscal ele pode ser emitido via SAT, via Bling sem maiores problemas. Então, esclarecida essa situação, a gente pode dar andamento no nosso treinamento, no nosso webinar. E aí o nosso segundo passo, visto que a gente esclareceu esses detalhes, a gente precisa confirmar os dados da empresa antes de tudo. Então, aqui em Preferências, Empresa, Alterar dados da empresa, aqui a gente precisa confirmar todos os dados da empresa com o CEP, né? Eu vou colocar aqui um aqui da cidade, o endereço, colocar certinho, e preencher todos os dados, CNPJ, inscrição estadual, endereço, mas logo aqui para baixo a gente tem a opção de inserir um logo, né, que é importante para a gente criar aquela identidade visual do negócio de vocês. E aqui tem outro detalhe muito importante que é em relação à inscrição estadual. A inscrição estadual ela é obrigatória no Bling para a emissão de nota fiscal. Por quê? Por que eu comento isso com vocês? Tem alguns estados, para quem é MEI principalmente, que eles não permitem gerar inscrição estadual. Então, como que eu vou saber se eu que sou MEI, como que eu vou saber se o meu estado permite ou não gerar inscrição estadual? Basta vocês entrarem aqui nos nossos manuais, procurar aqui por MEI, e aí, nesse primeiro artigo, também vocês já vão conseguir visualizar os estados que permitem gerar inscrição estadual para quem é MEI. Então, obrigatoriamente precisa ter inscrição estadual para fazer nota. Feito isso, preenchidos os dados, a gente basta clicar em salvar. Como esse nosso treinamento é voltado para comércio, a gente vai focar na emissão no trabalho do frente de caixa e emissão da nota fiscal do consumidor. Tá? Amanhã a gente vai fornecer um outro treinamento que é voltado para e-commerce, que aí a gente vai focar na parte de emissão de nota fiscal. Então, vamos lá. A nossa próxima etapa é fazer a configuração da nota fiscal do consumidor. Para isso, a gente precisa entrar aqui em Preferências, Notas Fiscais, Configurações de NF-CE. E aqui a gente tem o ambiente, tá? Que ele vai ter, o Bling é dividido em dois ambientes, produção e homologação. E aqui a gente precisa selecionar qual o tipo de ambiente que a gente vai trabalhar. Neste caso, nós vamos estar no ambiente de homologação, porque eu gostaria de fazer testes de emissão. Caso vocês já queiram emitir em produção, basta clicar em produção e clicar em salvar. Outra informação importante que a gente tem nessa tela de configuração é o código de segurança do contribuinte. Esse código, quem vai gerar para vocês pode ser a contabilidade ou vocês conseguem gerar direto no site do Cefaz. Aqui,
né, aqui para nós, esse código está reduzido porque é um código de testes para a gente conseguir avançar com os testes. Mas no caso de vocês, ele vai ser um código bem extenso e vocês vão ter que preenchê-lo aqui. Outro detalhe importante é que esse código ele vai ser o código CSC do ambiente de homologação. Então, ele vai ser um código para o ambiente de homologação e o outro código para o ambiente de produção. Então, sempre tem que cuidar na hora de gerar ele para garantir que estejamos gerando no ambiente certo, no ambiente que nós vamos utilizar para testar. Então, caso seja CSC de produção, troca o ambiente para produção, preencha aqui no código CSC. Caso seja de homologação, deixa como homologação, preenche aqui o CSC e salva. Aqui também a gente tem controle de numeração, controle de preenchimento, enfim, algumas outras informações que quando vocês forem configurar no negócio de vocês, vocês podem dar uma olhadinha com calma, mas obrigatoriamente para funcionar, a gente precisa preencher esses campos. Vou clicar em salvar e agora a nossa próxima etapa é configurar a natureza de operação. Então, vou clicar aqui em preferências, notas fiscais, naturezas de operação. Aqui, por padrão, o Bling vem com duas naturezas, o compra de mercadoria e venda de mercadoria. Só que essa venda de mercadoria, ela é utilizada para nota fiscal eletrônica. Nós queremos agora emitir a nota fiscal do consumidor, que é a NFCE. Então, como que a gente deve fazer? Como ambas são operação de venda, então o que eu vou fazer para facilitar? Eu vou clonar, eu vou copiar a operação de venda que já está criada e vou só ajustar os detalhes que precisam ser corrigidos. Então, eu vou clicar nos três pontinhos, vou escolher a opção copiar a operação. Aqui, eu vou colocar um tracinho NFC para simbolizar que essa operação é a operação de nota fiscal do consumidor. A série vai permanecer 1, é o tipo saída, porque a mercadoria vai sair, é uma venda. O regime tributário, ele vai estar buscando lá do nosso cadastro dos dados da empresa, por isso que é a nossa primeira etapa é preencher aqueles dados. O indicador de presença, a gente precisa alterar. Por quê? Quando a gente fala em NFC, a gente fala de vendas presenciais, a gente fala de vendas físicas. Então, o indicador de presença, ele precisa ser operação presencial. E aqui ela vai ser faturada porque vai fazer uma movimentação financeira e também vai para um consumidor final. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar a mercadoria, ela não vai revender, ela vai consumir, ela vai utilizar para ela. Então, o consumidor final deve estar ativa. Aqui, vocês precisam pedir ajuda para a contabilidade de vocês. Por quê? Porque aqui a gente tem várias opções e cada opção é pertinente do negócio de vocês. Então, por exemplo, a empresa está no Simples, beleza, mas dentro do Simples, qual é a regra que a empresa de você se encaixa? Qual é a regra que a empresa de você se enquadra? Ela está na 101, na 102, na 103? Ela é não tributada? Então, a contabilidade vai saber informar qual que é o cenário que deve ser preenchido. Outra situação é o CFOP. Neste caso, como é uma NFC, a gente vai trabalhar com venda só para dentro do estado. Então, a gente já pode deixar o CFOP como 5102. Mas vamos supor que seja uma cidade turística, de repente, e recebe bastante turistas e optam por colocar o CPF na nota, a gente pode deixar com esse X. Por quê? Porque esse X ele vai fazer a troca automática quando for dentro e fora do estado. Então, por exemplo, quando for dentro do estado, ele vai utilizar 5102. Quando for fora do estado, ele vai usar a 6102. Então, por isso que é importante a gente pensar, talvez, na possibilidade de deixar esse X ali, que ele vai facilitar no dia a dia.
Aqui também a gente tem, vamos supor que a empresa de vocês, ela tribute algum tipo de produto específico que precisa destacar na nota fiscal. Então é aqui onde a gente pode configurar essas opções de tributação por estado, por produto. Então é aqui que a gente faz essas configurações. Por enquanto, vamos deixar assim, padrão. Vamos clicar em salvar e salvar novamente. Automaticamente, ele já vai criar outra regra aqui para a gente, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa definir o padrão dela. Por quê? Porque o sistema criou essa natureza, mas não sabe para que ela vai servir. Então, aqui eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou escolher a opção padrão venda cupom, que eu tô especificando para o sistema que quando eu for de um pedido de venda gerar nota fiscal, se for nota fiscal, ele vai usar essa operação aqui. Se for nota fiscal do consumidor, ele vai usar essa operação aqui. Então, por isso que a gente determina esses padrões que serve como uma automação para facilitar também no momento em que nós formos gerar essa nota fiscal. Maravilha, então, feito isso, a gente pode passar para a nossa próxima etapa, que é a configuração do certificado. Então, eu vou clicar aqui em Preferências, Certificado Digital, Configurações do certificado. Aqui, por padrão, nós temos 2 certificados possíveis para fazer a instalação. Nós temos o A3, que ele vocês vão encontrar o A3 por leitora, então vai ser uma leitora, dentro dessa leitora vocês vão inserir um cartão, e dentro desse cartão vão conter as informações da empresa de vocês. É via USB, vocês vão conectar no computador de vocês e vai seguir o processo de autorização da nota. Também nós temos a opção do certificado A3 que é via token, que é basicamente um pendrive, e dentro desse pendrive vão conter as informações da empresa de vocês. O certificado A3 também ele tem validade de 3 anos. E para fazer a instalação dele, o processo é um pouquinho mais delicado, mas é bem tranquilo. Por que mais delicado? Porque a gente precisa, primeiramente, instalar o drive da leitora, onde vocês vão encontrar. Vamos supor que vocês compraram o certificado de vocês pela CertSign. Maravilha, vocês vão entrar lá no site da CertSign, vocês vão procurar o drive da leitora dentro do site do fabricante, vocês vão baixar eles no computador de vocês e vão instalar. Feito esse processo, nós vamos baixar o Bling NFE para o Windows, né? Aqui no meu caso aparece Linux, porque eu estou utilizando uma máquina com Linux. Mas se fosse Mac, ele iria aparecer Bling NFE para Mac, Bling NFE para o Windows. Clicamos aqui, o processo é bem simples, avançar, aceitar os termos e concluir. Feita a instalação, esse Bling NFE ele vai aparecer do ladinho do relógio, ali no rodapé do computador de vocês, vai aparecer um ponto de exclamação. Ele sempre deve estar aberto na máquina para que consiga autenticar com o certificado. Feitas essas duas configurações, basta deixar aqui selecionar automaticamente, digitar o PIN e clicar em testar. O PIN, vocês vão conseguir ele no momento em que vocês estão criando o certificado de vocês. Então, o PIN vocês vão definir nesse momento. Clicou em testar, ficou verdinho, significa que está ok. Depois disso, basta clicar em salvar. Clicou em salvar para não esquecer, né? Prontinho, o certificado está configurado. E aqui, a outra opção que a gente tem é o certificado A1. O A1 ele tem validade de 1 ano e ele é por arquivo. Por isso que nós temos 2 opções de instalação de A1. A gente pode colocar o A1 direto localmente na máquina do cliente, ou seja, na máquina de vocês. Então, vocês vão pegar esse arquivo, vão instalar no computador de vocês, também é bem tranquilo, basta abrir o arquivo, avançar, pronto, está instalado. E aí aqui ele vai funcionar na máquina em que estiver instalado o certificado.
Ou a gente tem a opção de hospedar esse arquivo desse certificado no nosso servidor. O que que muda? Quando a gente hospeda o certificado no nosso servidor, de qualquer lugar que tenha internet e qualquer lugar que tenha acesso à conta do Bling, vocês vão conseguir autorizar as notas fiscais. Então, facilita muito no dia a dia para quem vai emitir, por exemplo, vai trabalhar com nota fiscal do consumidor e nota fiscal eletrônica. Né? Então, tu não vai precisar ter um certificado para o PDV para emitir nota fiscal do consumidor lá e outro certificado para emitir nota fiscal eletrônica no escritório. Não, se tu armazena o A1 no servidor, tu consegue fazer isso com o mesmo certificado, tu autentica em ambos os lugares. Para fazer esse processo, então, basta clicar em A1 servidor, clicar em adicionar certificado, localizar o certificado dentro do computador de vocês, porque ele é um arquivo, então vocês vão localizar esse arquivo, vão digitar o PIN, que foi definido também no momento da compra do certificado, vão clicar em testar. Lembrando que este nosso certificado, ele é um certificado de teste, por isso que aqui não está buscando dado nenhum de empresa, porque é um arquivo de testes. Tá? Então, feito isso, ficou verdinho, basta a gente clicar em salvar. E pronto, a gente já fez toda a parte para a emissão da nota fiscal. Agora, nós precisamos configurar as lojas e o frente de caixa para conseguir fazer as vendas pelo Bling. Então, agora a nossa próxima etapa é cadastrar uma loja física. Vou clicar aqui em preferências. Vou selecionar aqui integrações, configurações e integrações com lojas virtuais e marketplaces. Aqui a gente vai conseguir visualizar todas as lojas que o Bling tem integração, tanto por API, tanto quanto integração nativa. O que que muda? Neste caso, a gente está procurando a loja física. Por quê? A loja física a gente pode utilizar de duas formas. Eu vou ter que escrever porque eu sempre perco a loja física aqui no meio. Então, vamos procurar aqui. Pronto, está aqui a nossa loja física. A loja física a gente pode trabalhar com elas de duas formas. A gente pode trabalhar tanto criando o nosso PDV, então vamos supor que eu tenho uma loja no centro e nessa loja eu possuo dois pontos de venda, eu possuo dois frentes de caixa, o computador 1 e o computador 2. Então eu posso cadastrar dois PDVs como loja física, para mim ter um controle de abertura de caixa de cada PDV, ou eu simplesmente, se eu tenho uma loja no centro e uma loja num bairro determinado, né, eu posso cadastrar as duas lojas como loja física. Então, tudo tem que analisar qual a melhor forma de usar esse recurso no negócio de vocês. Já vai fazer mais sentido quando a gente chegar na parte de abertura de caixa. Aí vocês vão conseguir visualizar melhor essa informação. Mas basicamente a loja física a gente pode utilizar tanto sim quanto não. A gente pode utilizar para ter um controle de todas as vendas, do troco, de entrada e saída de dinheiro. Tá? Então sempre é bom pensar que a gente pode cadastrar por loja ou por PDV. Neste caso, eu vou cadastrar como se fosse uma loja única. Então, eu tenho a minha loja do centro. Vou clicar em salvar. Aqui também tem outros recursos. Por exemplo, eu tenho duas lojas, vou ter dois depósitos separados. Posso controlar? Pode controlar por dois depósitos. Posso ter minha matriz e minha filial para ter uma conta do Bling só? Pode, mas elas precisam ter a mesma raiz do CNPJ. Tudo é possível, tá? Desde que a gente consiga fazer a configuração. Então, agora a gente cadastrou a nossa loja física e agora a gente vai cadastrar as nossas formas de pagamento. Então, por quê? Para fazer as nossas vendas do frente de caixa, a gente precisa ter forma de pagamento. Então, vou clicar aqui em preferências.
Finanças, gerenciar formas de pagamento. Aqui, por padrão, a gente vem cadastrado com duas formas, que é o contas a receber / pagar e dinheiro. Como que a gente vai fazer para adicionar, por exemplo, um cartão de crédito? Então, eu vou clicar em incluir forma. Na descrição, eu vou colocar cartão de crédito. O tipo de pagamento, cartão de crédito. A condição vai ser o vencimento da compra. Por exemplo, se eu colocar uma condição 30 dias, se eu fizer uma venda hoje no cartão de crédito, ele vai me jogar dia 10 de abril, porque ele vai contar 30 dias a partir de hoje. Na condição, isso vai ser no vencimento. Tá? Então, por exemplo, se cartão de crédito já, para mim, independentemente da condição do vencimento, para mim, eu preciso do prazo de recebimento. Tudo bem, então eu quero que o vencimento fique na data de hoje, mas o meu prazo de recebimento, ou seja, o prazo em que a operadora da maquininha, a operadora do cartão vai me retornar esse dinheiro é daqui 30 dias, então eu posso trabalhar com o prazo do recebimento. Então aqui vocês vão ter que analisar, ver o que é melhor, mas a condição vai ser sempre o vencimento e o prazo de recebimento ele vai contar sempre a partir da condição. Então, se o meu vencimento é 30 dias e aqui eu colocar o prazo de recebimento 30, para minha contabilidade, para meu controle financeiro, eu só vou ter entrada desse dinheiro daqui 60 dias. Então, basicamente, a condição é o vencimento para o cliente de vocês e o prazo de recebimento é o dia em que esse dinheiro vai entrar na conta de vocês. Então, aqui a minha condição, eu vou deixar 0, porque cartão de crédito eu quero que ele mostre no dia de hoje, dia que for recebido. Aqui também eu posso trabalhar, por exemplo, assim, 30, 60, 2 vezes, né? Se o cliente vai me pagar crédito 2 vezes. Ou vamos supor que eu posso trabalhar com 2x, também vai funcionar. 3x, 3 vezes. Então, aqui na condição, ele sempre vai ser o vencimento do cliente. Então, aqui eu vou colocar 30 dias. E aqui é para onde eu quero que ele envie esse dinheiro. Tá? Aqui eu não vou me atentar muito nesses campos, gente, porque a gente tem um treinamento bem completo sobre o financeiro, todas as formas de pagamento. Aqui no YouTube a gente tem esse treinamento. Então, se vocês querem se aprofundar mais nessa questão, deem uma consultada nesse treinamento, tá? Senão a gente vai se estender demais nessa nossa 1 hora. Então, vou explicar bem sucintamente o que significa cada campo. O enviar para é o quê? A gente tanto pode enviar essa conta para o contas a pagar receber, quando nós lançarmos essa conta, ou tanto para a ficha financeira, se caso vocês trabalharem com caderneta, ou para caixas e bancos. O que a gente recomenda para deixar bem separado? Tudo que é conta que precisa de aprovação, que vocês precisam consultar se o dinheiro entrou, por exemplo, boleto bancário, cheque, né? Tudo que for necessário vocês aprovarem, transferência também é uma forma de pagamento que precisa de aprovação, vocês mandam ela para contas a receber pagar. Tudo que é conta que não precisa aprovação, que vocês sabem que já vai entrar direto ou para o caixa ou para o banco de vocês, vocês mandam para o caixas e bancos. Isso serve para o quê? Cartão de crédito, cartão de débito, quando é um pagamento em dinheiro. Por quê? Porque vocês já receberam esse dinheiro em mãos. E a mesma coisa com o cartão de crédito débito. Quando a transação deu aprovada, quando a compra aprovou, o dinheiro vai entrar para vocês, porque vocês não têm mais a pendência com o cliente, vocês têm, quem vai pagar vocês vai ser o próprio banco. Então, a transação ela está confirmada, então vocês não vão precisar confirmar esse pagamento. Então, no caso deste cartão de crédito, dessa forma de pagamento, eu vou mandar esse pagamento para caixas e bancos.
Aqui o portador é quem vai portar esse dinheiro, então eu posso cadastrar o meu Banco Itaú, posso cadastrar meu Banco do Brasil, posso cadastrar todos os portadores que eu trabalho para ter todo o controle de movimentação financeira de cada banco. Então, nesse caso, por padrão, vem cadastrado o Caixa. No aplicável A, quer dizer o quê? Eu só vou poder pagar com essa forma de pagamento. Então, eu só vou poder lançar pagamentos com essa forma de pagamento, eu só vou poder receber com essas formas de pagamento, ou eu vou poder fazer os dois, pagar e receber. Em que situações? Por exemplo, aqui no meu Finanças, contas a pagar, vou comprar material de escritório para a loja. Eu vou poder pagar o meu material de escritório com essa forma de pagamento cartão de crédito? Então, esse aplicável A é nesse sentido. Não vou pagar com cartão de crédito, vou só aceitar receber com cartão de crédito. Beleza, então, essa opção desta forma de pagamento só vai aparecer nos recebimentos. Lançamento em dias úteis, ele não vai contar os finais de semana. Não é o nosso caso. A gente quer contar dias corridos. E aqui o tipo de bandeira. Jéssica, eu quero ter controle de bandeira por bandeira. Eu quero escolher Visa, Master, Hiper. Quero deixar tudo bem separadinho para mim ter um controle. Pode? Pode. Só que o único contra disso é que no momento de você selecionar as parcelas lá na frente de caixa, tu vai ter 30 opções de forma de pagamento. Tu vai ter Visa débito, Visa crédito, Visa crédito 2 vezes, Master crédito 3 vezes e assim sucessivamente. Então tem que ver o quanto que isso se torna fácil no dia a dia dos operadores de vocês. Então pensem nesse sentido. Vocês têm mais controle, mas consequentemente junto com o controle vai vir ali o mais cuidado na hora de fazer os lançamentos, tá? Então, neste caso, se eu optar por bandeira Visa, eu vou ter que colocar aqui o CNPJ da credenciadora, ou seja, o CNPJ da maquininha do meu cartão. Se eu deixar como genérico, ou seja, outros, eu não preciso colocar essa informação. Aqui no tipo de taxa, a gente vai preencher se há alguma alíquota, se eu tenho alguma alíquota quando eu fizer essa transação, se eu tenho algum valor fixo ou se eu tenho uma alíquota mais um valor fixo. Se eu informar qualquer tipo de taxa aqui, no momento em que eu lançar esse pagamento nas minhas contas, ele já vai descontar esse valor dessa taxa. Neste caso, eu não vou informar nenhum valor. Cliquei em salvar. Automaticamente ele já criou aqui para mim a nossa forma de pagamento. Aqui, como vocês podem observar, por padrão está definido contas a pagar e receber. Eu já vou deixar por padrão aqui a forma de pagamento dinheiro, que aí no momento em que nós fizermos a nossa venda na frente de caixa, ele já vai nos dar a opção de mostrar o troco, tá? Mas vamos seguindo. A nossa próxima etapa, a gente tem aqui agora que cadastrar os produtos. Então, eu vou clicar aqui em Cadastro Produtos. E agora, aqui nessa tela, eu já cadastrei um produto anteriormente. Eu vou cadastrar um produto junto com vocês para a gente fazer junto. Então, aqui em Cadastro Produtos, no lado direito, a gente vai clicar em Incluir Cadastro. Vai selecionar a descrição do produto. Eu vou cadastrar aqui uma borracha. Então, vou colocar o nosso código SKU, que ele é extremamente importante, porque esse código SKU, ele vai ser basicamente o CPF do produto. Então, eu vou conseguir localizar o produto pela descrição, pelo código SKU e pelo GTIN-EAN, que é o código de barras do fornecedor. Então, por exemplo, aqui eu vou cadastrar BR de borracha 01. Aqui o tipo, se ele é um produto ou serviço, qual é o formato desse produto, a unidade, então aqui vai ser o N. Unidade é muito importante a gente preencher por causa da nota fiscal, então preencham esse campo. A situação ativo, preço de venda, R$10. Aqui nas características, vocês precisam preencher? Depende.
tá? Quanto mais informações no cadastro de vocês estiverem preenchidas, maravilha! Amanhã depois vocês querem trabalhar com algum tipo de integração com alguma loja virtual, já que tem essa opção no Bling, quero expandir meu negócio, com essa história de pandemia, tem bastante loja física que está fechada, eu quero começar a vender online. Quanto mais vocês preencherem nessas características, melhor, porque aí no momento em que vocês forem exportar, essas informações já estão preenchidas. Então, por exemplo, mas aqui de importante para o frente de caixa é o JETIN-EAN. O que é esse JETIN-EAN? É o código de barras do produto. Se vocês são fabricantes, vocês vão ter que adquirir esse código de barras na GS1. Caso vocês não são fabricantes e revendem mercadoria, vocês podem utilizar o código de barras do produto que vem no fornecedor. Então, por exemplo, de uma água, estou vendendo uma água, vou pegar aqui o código que tem na água, que é 789-6436, enfim, sempre vai começar com o código 789 e ele normalmente vai ter 13 dígitos. O que vai facilitar? No momento em que vocês lerem esse código de barras no frente de caixa, ele já vai localizar o produto correto para vocês finalizarem a venda. Isso facilita muito no dia a dia, porque vocês não precisam digitar, não precisam procurar o produto. Facilita muito. Aqui de outra informação importante, aqui a gente tem algumas coisas de controle, por exemplo, estoque mínimo e máximo, parte de fornecedores. E aqui na parte de tributação, eu peço para vocês tomarem um cuidado aqui, porque tanto como a unidade, que é importante preencher, aqui também a gente tem dois campos que é importante preenchimento, que é o quê? A origem e o NCM. Eu vou usar aqui um que já está salvo. Isso daqui é obrigatório vocês preencherem. Por quê? No momento em que eu tiver na minha nota fiscal, no meu pedido de venda e gerar a nota fiscal, ele já vai fazer a emissão da nota fiscal sem travar, sem acontecer nenhum tipo de problema. Por quê? Porque é obrigatório preencher origem NCM e unidade. Arquivos e imagens, se eu quiser adicionar uma imagem do produto, não tem problema. E aqui em informações adicionais eu consigo especificar alguma descrição mais completa desse produto. Isso também serve se vocês forem trabalhar com a parte de integração com a loja virtual. Quanto mais dados vocês preencherem aqui, melhor vai ser no futuro se vocês têm o objetivo de trabalhar com alguma loja virtual. Clicando em salvar, o nosso produto já vai ser cadastrado no nosso sistema. Aqui também eu vou mostrar para vocês brevemente como se faz uma inserção de estoque, tá? Então aqui para inserir estoque a gente tem dois caminhos, a gente pode três na verdade. Aqui em suprimentos, notas de entrada, a gente consegue fazer a inserção do estoque pela nota de entrada. A gente consegue clicando aqui em controle de estoque, procurando o produto e dando entrada no estoque. 4, na verdade. A gente também consegue fazer essa inserção de estoque por planilha, então, terceira forma. E a quarta e última forma que a gente pode fazer essa entrada é clicando nesse cubo, a gente já vai ser redirecionado no controle de estoque do produto borracha. E aqui a gente já consegue no lado direito, clicando em incluir lançamento, a gente vai ter três tipos de lançamento. A gente consegue fazer um lançamento de entrada, que vai somar ao saldo atual. Então, se eu tenho o saldo atual 0 e fizer uma entrada de 5, ele vai ficar 5 unidades. Mas vamos supor que se eu tivesse uma unidade do saldo atual e lançasse uma entrada com 5 unidades, ele ficaria com 6 no total. Eu tenho a opção de fazer uma saída, que seria uma retirada. Então, se eu tenho 0 e der uma saída de uma unidade, eu vou ficar com estoque negativo, de uma menos uma. E o balanço, ele vai atualizar o meu estoque. Ou seja, vamos supor que o meu estoque seja 0 e eu fizer um balanço de 10 unidades, ele vai esquecer o saldo de 0 unidades e vai atualizar para 10 unidades. Então, vou dar uma entrada de 10. Aqui eu consigo o preço unitário, que é o preço de compra, e o preço de custo é o preço com os impostos. É obrigatório preencher? Não. Se vocês quiserem ter um controle, é válido, mas se não, não é obrigado. Vou dar um incluir.
e ele já deu entrada nesse produto, tá? Se eu clicar aqui em suprimentos, controle de estoque, vocês vão observar que eu caio na mesma tela, só com nenhum produto selecionado. Então aqui eu teria a opção de buscar a borracha e pronto, a gente já cai na mesma tela de antes. Então, basicamente é o mesmo caminho, só que é a mesma tela, mas são caminhos diferentes. Beleza, se eu atualizar aqui essa tela de produtos, vocês vão ver que ele já apareceu com 10 e 10, né? Então, agora a gente já pode passar para o nosso próximo passo. Outro detalhe sobre o lançamento de estoque por planilha. Vou ter que fazer isso um produto por produto? Não, vocês podem fazer tudo isso via planilha. Também cadastrar os produtos via planilha. Então, para isso, deem uma olhadinha na nossa documentação. Lá vai explicar direitinho como fazer esse cadastro por planilha. Tá, cadastrei o produto aqui por planilha, achei muito difícil, mas quero lançar o estoque por planilha. Não tem problema, dá uma pesquisada lá como lançar o estoque por planilha. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. O nosso próximo passo é na situação em que alguns clientes trabalhem, que seria com o vendedor. Então, a gente tem a opção de cadastrar um vendedor dentro do Bling. Então, se eu clicar aqui em cadastro vendedores, clicar em incluir um vendedor, a gente vai ter a opção de inserir um nome, um código, fazer todo o cadastro desse vendedor, inclusive endereço, tudo certinho. Mas aqui para baixo a gente consegue dar os dados de acesso desse vendedor para ele conseguir acessar o nosso sistema, né? Então ele vai ter um usuário, vai ter uma senha, vai ter as permissões que ele vai poder ter acesso. Então vocês deem uma olhadinha com calma aqui. Podem marcar, eu quero que ele veja os clientes, eu quero que ele veja as comissões, quero que ele veja o controle de caixa. Sempre lembrando que as vendas, ele vai visualizar as vendas que o vendedor fizer, ele não vai visualizar todas as vendas. A mesma coisa com os clientes, ele vai visualizar os clientes que ele cadastrar. E assim sucessivamente. Por quê? Se vocês desejam ter um perfil de acesso mais completo, eu quero que meu vendedor acesse todos os relatórios, eu quero que meu vendedor acesse todas as vendas, tudo. Então aí o ideal não é criar um vendedor, o ideal seria criar um usuário, e dentro desse usuário a gente consegue determinar as permissões. Vendedor é para venda e para comissão. Mas aqui para baixo a gente vai ter acesso a 4 tipos de comissões. Então a gente pode fazer o pagamento das comissões parcialmente vinculado ao pagamento das parcelas. Então, por exemplo, se eu gastei R$100 e fiz esses R$100 em 2 vezes e a minha porcentagem de comissão é 1%, quando eu der baixa na primeira parcela, vai entrar o registro de comissão de 1%. Quando eu der o pagamento da segunda parcela, vai entrar o restante dessa comissão. Posso fazer um pagamento integral quando eu lançar contas, ou seja, comprei esses R$100 em 2 vezes, lancei contas, ele vai pegar esses R$100, já vai calcular a porcentagem de comissão e já vai lançar no registro de comissão do vendedor, numa vez só. Posso fazer o lançamento integral após o pagamento da primeira parcela. Então, paguei a primeira parcela, ele vai pegar o valor total daquela venda e vai lançar como comissão. Ou, por último, eu posso fazer o pagamento, posso fazer o lançamento dessa comissão após o pagamento da última parcela. Então, se eu fiz em 5 vezes, vou pagar 5 vezes, na última, ele vai lançar o total de comissão da venda inteira. Então, aqui depois de feito todo esse preenchimento, aqui também a gente pode colocar a alíquota, né, da comissão, tipo 1%. Mas beleza, basta clicar em salvar, pronto, nosso vendedor tá feito. Deixa eu até cadastrar aqui rapidinho para vocês. Vou colocar aqui comissão de 1%. E eu quero que ele lance integral. Aqui. Beleza, o nosso vendedor cadastrado. Agora, o nosso próximo passo
seria já fazer a venda, aqui em vendas frente de caixa. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Pronto, a gente já pode fazer a venda. Só que eu quero mostrar para vocês como que a gente tem o controle de caixa, tá? Então, quem não quer controlar o caixa, o que entrou, o que saiu, se o troco foi certo, se o troco não foi certo, aqui é o momento. Aqui a gente já pode fazer a venda. Depois de tudo isso, aqui a gente já pode vender. Mas agora, se a pessoa quer ter controle de troco, o que vendeu, o que não vendeu, que hora o caixa abriu, que hora o caixa fechou, aí para isso a gente precisa ativar um parâmetro que se chama controle de caixa. Tá? Então, vocês viram aqui que eu abri o caixa, ele não me perguntou nada, eu já posso fazer a venda direto. Tá? Aqui ele não dá a opção de fazer só devolução, ele não dá a opção de sangria, nem suprimento, nem nada do gênero, nem fechar ou abrir o caixa. Então, para isso, para mostrar esses parâmetros, a gente precisa ativar essa opção. Então, para quem não quer ativar essa opção, já pode fazer a venda aqui. Para quem gostaria de ativar esse recurso de controle de caixa, eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu vou voltar aqui no menu Preferências, tá? Que é essa engrenagemzinha aqui no canto superior. Eu vou clicar no menu Vendas e no menu Frente de Caixa. Aqui eu tenho todas as configurações do frente de caixa disponível. Por exemplo, aquela opção do controle de caixa. Aqui também eu tenho a opção dos atalhos, de como eu posso excluir, imprimir, todos os atalhos que eu posso fazer e também posso alterar, se eu não gostar de algum. E algumas outras configurações que vocês podem visualizar com mais calma. Mas o que mais nos interessa nesse momento é o controle de caixa. Então, marquei ali, ativei, vou clicar em salvar. E agora, se eu voltar para vendas frente de caixa, vocês já vão ver que vai ser uma tela diferente, vai aparecer uma tela diferente aqui para nós. Então, ele vai me perguntar qual é a loja que eu quero abrir e qual é a minha unidade de negócio. Neste caso, eu tenho só uma unidade de negócio, ou seja, eu só tenho a minha matriz, eu não tenho nenhuma filial, nem nada do gênero. E qual é a minha loja? Então, por isso que eu expliquei lá no início da nossa conversa, lá quando a gente cadastrou a loja física, que a loja física ela pode ser usada de duas formas. Ela pode ser usada tanto para o nosso PDV, tanto quanto uma loja. Então, aqui neste momento, a gente pode selecionar qual loja a gente quer abrir o caixa. Então, eu só tenho a loja centro, vou abrir ela. Então, vou clicar em OK. Ele vai me perguntar qual é o troco, ou seja, quanto dinheiro eu tenho da minha caixa registradora, no meu caixa, qual é o valor que eu tenho no meu caixa que eu vou iniciar o meu dia. Né? Normalmente as pessoas colocam troco, nota de 2, nota de 5, enfim. Vou contar esse dinheiro para dizer quanto que eu tenho de início do dia. Então, vou colocar aqui R$100 e vou salvar. Pronto. O nosso caixa está aberto, tá? Então, aqui, se a gente pegar e agora já podemos fazer a venda. Então, aqui a gente vai selecionar o produto. Então, borracha. Aqui a gente consegue colocar a quantidade, se tem algum desconto por porcentagem ou real. Isso a gente pode também bloquear ou não. Valor total, tudo bonitinho. Se tivesse a foto, iria aparecer aqui também. E aqui, como vocês podem observar, essa opção ela está ativa. Se eu lesse com o código de barras aquele produto, ele também vai buscar aqui, sem ser necessário eu ter que procurar, inserir aquele código, posso fazer por aí também. Vou clicar em inserir, automaticamente ele já abre a minha venda, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou abrir uma nova aba, aqui vendas, pedidos de venda. Se a gente observar o nosso pedido de venda, já temos uma venda aqui aberta, que está com a bolinha amarela, que está em aberto, e que está sendo feita pelo frente de caixa. Então, quando a gente clicou em inserir, ele já criou o nosso pedido de venda, tá?
Então, aqui eu posso continuando inserindo os produtos da venda do cliente. E aqui, seguindo, eu vou clicar aqui em cliente. Posso deixar ele como consumidor final? Sim. E também posso cadastrá-lo. Posso colocar o nome do cliente, o CPF. Aqui em opções avançadas eu consigo preencher todos os detalhes desse cliente, CEP, endereço no caso, todos os dados, telefone, tudo bonitinho. Se caso esse cliente, por exemplo, for fazer um crediário, né, ou um carnê, ou for pagar mais de uma vez, ou se simplesmente vocês querem ter o registro desse cliente. Caso contrário, pode deixar como consumidor final. E aqui na aba de pagamento, vocês podem observar que aqui ele já buscou como dinheiro. Por quê? Porque nós definimos lá na forma de pagamento que o nosso padrão era dinheiro. Então, agora, se eu colocar o troco, o valor recebido, perdão, ele já vai calcular o troco. Mas, para isso, precisa estar na forma de pagamento dinheiro. Caso contrário, não vai funcionar. Então, vou apagar aqui. Esse cliente vai me pagar com o cartão de crédito. Vou clicar aqui, vou selecionar cartão de crédito. Esse cliente vai me pagar em 2 vezes, vai me dar um pouco no dinheiro e um pouco no cartão. Então, um pouco no dinheiro, que vai ser hoje, e o resto daqui 30 dias. Então, aqui vai ser dinheiro e o resto no cartão. A gente pode fazer dessa forma. Ele vai me pagar em 2 vezes no cartão. Aqui ele pede se eu quero alterar todas as formas de pagamento para cartão de crédito, posso dizer que sim. Então, ele já vai calcular dia 10/4 e 10/5. E assim sucessivamente. Neste caso, vai ser em dinheiro. Está aqui, já com a data de hoje. Aqui eu consigo incluir o vendedor. Lembra que nós cadastramos. Então, aqui já posso cadastrar o vendedor. Né? E pronto, a gente já consegue finalizar a venda. Quando eu clicar em finalizar, ele vai aparecer essa tela aqui para mim, que eu também consigo pré-configurar. Com 3 opções. A primeira opção é gerar nota fiscal do consumidor. A segunda opção é somente para imprimir um comprovante não fiscal, ou seja, ele não vai ter valor fiscal. Ele só vai imprimir um comprovante para o cliente de vocês. E aqui se a gente optar por trabalhar com alguma empresa parceira. Lembram lá bem no nosso início da nossa conversa que nós falamos sobre se a empresa de vocês, mesmo assim, quiser imprimir cupom fiscal, que a gente mostrou a listagem das empresas parceiras que trabalham conosco. Então, quando a gente clicar em enviar pré-venda, essa venda vai ser enviada para uma daquelas empresas, onde aquelas empresas vão emitir o cupom fiscal. Então, por padrão, normalmente nos maiores cenários, vai ser ou a primeira opção, que é a nota fiscal do consumidor, ou comprovante não fiscal. Vamos mostrar as duas, então agora nesse primeiro momento eu vou gerar a nota fiscal eletrônica. Se eu clicar em fechar venda, ele já vai salvar a venda e já vai enviar a nota fiscal do consumidor. Aqui não dá, por quê? Porque o nosso certificado está inválido, mas se a gente entrar aqui, eu vou abrir minha outra aba, vou atualizar, vocês vão ver que essa venda foi atendida. Então, se eu tirar o filtro de em aberto, vocês vão ver que a segunda venda do consumidor final de R$10 foi feita pelo frente de caixa e foi feita a nota fiscal do consumidor. Para mim consultar essa nota, eu preciso entrar aqui em vendas, nota fiscal de consumidor eletrônica. E aqui eu já consigo visualizar, ela está rejeitada por causa do certificado. Nosso ambiente todo é de testes, então não vai funcionar mesmo. Mas aqui eu consigo clicar nessa nota, corrigir o que eu preciso corrigir e tentar enviar ela novamente, autorizar. E aqui também eu consigo lançar estoque, lançar contas, que eu já vou fazer isso agora para vocês visualizarem. Vou fazer isso manualmente para depois mostrar para vocês como que a gente pode automatizar esse processo. Então aqui, se eu entrar agora aqui nos nossos caixas e bancos, eu já tenho, porque eu lancei as contas, eu já vou ter o valor de R$10
de movimentação do dia de hoje, como uma entrada. Então, eu já vou ter o registro dessa movimentação. E se eu voltar aqui para os nossos produtos e procurar aquela borracha, vocês vão ver que já tem 9 unidades no estoque. Se eu clicar aqui no cubo, eu já vou ter uma saída da nota fiscal número 2. Então, tá aqui bonitinho o registro dessa movimentação. Voltando aqui para o nosso frente de caixa, eu vou fazer mais uma venda para mostrar para vocês. Agora eu vou vender o lápis. Já vou inserir. Também vai ser consumidor final, pagamento. Vou deixar, não vou mexer muito nessas informações, porque é o que normalmente a gente pega no dia a dia. Então, selecionando aqui, posso selecionar até cartão de crédito também. Vocês vão ver que vai para o mesmo lugar. E vou clicar em finalizar. Agora, ao invés de gerar a nota fiscal do consumidor, eu vou gerar um comprovante não fiscal. Quando eu clicar em fechar venda, ele vai mostrar para mim um comprovante onde vai aparecer meu logo da empresa, o nome do cliente, o item, a quantidade, o valor, tudo bonitinho. Então, neste caso, esse aqui é um comprovante não fiscal, ou seja, ele é só para entregar para o cliente, não é uma nota. No caso, eu vou cancelar. Vocês podem observar que ele registrou a venda normal. Então, vou voltar aqui, vou apagar o filtro em aberto. Então, foi a nossa terceira venda. Uma eu fiz de teste, logo eu criei a conta. E aqui vocês podem observar que não teve nota fiscal gerada, não teve contas e nem estoque lançado. Mas a gente teve a venda pela frente de caixa. Então, sempre quando eu abrir a venda, qualquer situação, tanto que se eu trabalhar com loja virtual, tanto que eu trabalho com loja física, a venda sempre, quando cair no Bling, ela vai sempre estar em aberta. E quando eu atender ou gerar a nota fiscal, ela sempre vai para atendida, vai ficar com a bolinha verde. Tá? Por que eu passei essa informação para vocês? A gente tem como automatizar esse processo de lançamento, utilizando a situação ao nosso favor. Então, como que a gente pode fazer isso? Vou clicar aqui em preferências, sistema, e aqui eu vou ter gerenciador de transições. Aqui onde eu consigo, então, onde o meu pedido de venda estiver em aberto e for para atendido, eu quero que ele lance contas e lance estoque. Aqui eu inverti os nomes, então é lance estoque e lance contas. Vou clicar em salvar e pronto. Então, quando o meu pedido fazer esse processo de em aberto e for para atendido, eu quero que ele lance contas e lance estoque. Vamos fazer mais um teste rápido aqui no nosso frente de caixa. Então, vamos vender de novo a borracha. Vou clicar em inserir. Então, cliente, consumidor final. Se eu olhar aqui minha venda, ela já criou a quarta venda e já está em aberto. Então, agora, quando eu clicar em finalizar e fechar a venda, vou imprimir um outro comprovante. Não, vou gerar a nota e fechar a venda. Ele já vai fazer esse processo de que estou com a venda em aberto. Quando eu cliquei em finalizar, ele vai entender que essa venda está atendida. Então, por isso que aqui muda a situação. Se eu atualizar, vocês vão ver que já foi gerada a nota, foi lançado contas e foi lançado estoque. Não tem problema, eu posso pegar essa terceira venda que a gente fez aqui e lançar manualmente, não tem problema. A gente pode vir aqui, lançar estoque, lançar contas. Automaticamente, se a gente entrar aqui nos nossos caixas e bancos, já vai estar toda a movimentação das 3 vendas aqui. Tudo certinho. Então, esse processo a gente pode fazer para automatizar ali esses processos de lançamento. Agora, para finalizar, aqui no nosso frente de caixa, então a gente fez toda a parte de venda, tudo certinho. E aqui a gente tem algumas outras informações. Clicando nesses 3 pontinhos no canto superior direito, a gente pode observar que habilitou algumas informações que antes não estavam mostrando. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma sangria, né, que é retirar dinheiro do caixa. Eu consigo fazer um suprimento, né, que é
injetar dinheiro no caixa. Consigo também trocar a loja, caso eu tiver mais de uma loja, quero fazer uma venda com outro caixa ou assim sucessivamente. Quero fechar o caixa ou quero imprimir a última operação ou até mesmo gerar uma nota de devolução. Mas o que nos importa agora, aqui o processo de sangria, suprimento é o mesmo, tá? Se a gente clicar, a gente insere o valor e ele vai fazer a retirada desse valor ou o lançamento desse valor. Mas o que a gente mais quer agora é o fechamento de caixa, tá? O que isso vai fazer? Por exemplo, aqui o nosso cartão de crédito ele já buscou automático, né? Que é um valor que a gente já registrou. E aqui a gente tem o dinheiro. Então é aqui que a gente precisa definir quanto que a gente vendeu em dinheiro. Para isso a gente vai contar o que a gente tem na nossa caixa registradora. E nessa contagem a gente vai encontrar R$ 120 nesse nosso teste. Por quê? Nós fizemos 2 vendas de R$ 10 em dinheiro e os nossos R$ 100 no nosso troco. Então aqui eu vou inserir R$ 120 e vou adicionar. E aqui a gente consegue adicionar qualquer outra forma de pagamento, né? A gente consegue deixar bem certinho. Vamos supor que seja cartão de débito, de crédito ele já buscou aqui. Então, só dinheiro a gente precisa lançar. Então, feito isso, eu vou clicar em salvar. E aqui ele pede se a gente quer abrir o caixa novamente. No nosso caso, não. Então, esse processo, em que momento a gente vai fazer? Final do dia, quando trocar o turno de uma funcionária para outra. Então, esse processo a gente fecha o caixa. Para quê? Para entender se em algum momento teve alguma quebra de caixa. Então, agora o ideal seria que outra pessoa que não operasse o caixa fosse fazer essa verificação, essa conferência, para garantir que deu tudo certo. Então, aqui em preferências, finanças, aqui nós vamos ter a opção controle de caixa. E aqui a gente já vai ter a loja centro, que foi o que a gente abriu agora. Se eu clicar aqui, ele me deu que está faltando R$ 10. Por quê? Porque a gente precisa lançar os R$ 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reabrir o caixa para a gente inserir esses R$ 10. Então, aqui a gente consegue mostrar bem certinho quando faltou dinheiro, né? Então, foi algum lançamento que a gente não fez corretamente. Por quê? Porque eu só inseri o dinheiro, eu não inseri cartão de crédito. Então, vou clicar em cancelar. Vou reabrir esse caixa, clicando nos 3 pontinhos. Sim. Vou entrar aqui em vendas frente de caixa. O nosso caixa já vai estar aberto, com o mesmo troco, tudo certinho. Por quê? Porque a gente só reabriu. E agora a gente vai fechar ele novamente com os valores corretos. Então, dinheiro, 120. E aqui a gente vai lançar o cartão de crédito, R$ 10. Aqui embaixo ele está mostrando para a gente conferir o valor, tá? E vou clicar em salvar. E não vou abrir. Agora eu vou voltar naquele menu lá para a gente ver se o nosso caixa fechou agora que a gente fez o lançamento correto. Então, vou vir aqui em finanças, controle de caixa, vou abrir o nosso caixa e está aqui, certinho. Então, ele pegou o valor que foi lançado no cartão de crédito, o valor que foi lançado em dinheiro e fechou. Deu certo com o que a gente esperava. Então, mais aqui para baixo, a gente vai ver tudo que a gente vendeu, um breve resumo. E pronto, a gente tem toda essa conferência do nosso caixa. A gente pode marcar conferido e prontinho, fechou. Agora, a princípio foi isso que a gente separou. Vou ver se a gente tem alguma pergunta que talvez não foi respondida para a gente responder em vídeo. Se caso alguém precisa de alguma coisa, a gente disponibiliza uns 5 minutinhos ali para se alguém quer fazer alguma pesquisa, alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, a gente está à disposição para responder.
pessoal, a princípio, respondeu todas as perguntas no chat, mas eu vou aguardar igual, mais uns 2, 3 minutinhos. Se caso alguém tem alguma outra pergunta que eu consiga responder, a gente já responde agora ao vivo mesmo. Sim, Marco. Amanhã o nosso próximo webinar de e-commerce é no mesmo horário. Aí ele vai ser focado, nós vamos fazer uma integração com uma loja virtual, vamos importar os produtos, vamos fazer venda e vamos gerar nota fiscal. É no mesmo horário, tá? Pessoal, já mando o link para você do webinar. O César perguntou se é possível tirar uma dúvida sobre os códigos dos produtos na nota fiscal de entrada. Claro, César, o que eu posso te ajudar? Qual é a tua dúvida na questão dos códigos dos teus produtos na nota de entrada? Tu tá com alguma dúvida entre os códigos que o teu fornecedor manda, os teus códigos? O que eu posso te ajudar para te esclarecer melhor? Tá. César, esse é um assunto bem extenso, tá? Tem um vídeo no YouTube que mostra toda a parte de nota de entrada dos produtos, mas basicamente o que pode acontecer, o que tu pode fazer, tá? Quando você utiliza a nota de entrada do teu fornecedor, você precisa inserir o teu código SKU, para que ele cadastre com o teu código SKU. Isso tu pode fazer no momento que tu der entrada na nota. Então, por exemplo, se deu entrada na nota, tu consegue inserir o código SKU sem ter que usar o do teu fornecedor, porque o teu fornecedor ele vai ter o código dele, é diferente do teu código. Isso pro código SKU, que é um código interno. Em relação ao código EAN, que é o código de barras do teu produto, nem sempre na nota fiscal ele vai vir preenchido. Então, no caso, tu vai ter que preencher. E em relação ao NCM e à origem, sempre vai vir preenchido na nota. Tu consegue importar dessa nota de entrada. Então, só tem que cuidar em relação aos cadastros. Por exemplo, se é um produto com variação, vai ser um pouquinho mais complicado de tu usar a nota de entrada, porque na nota de entrada, o Cefaz, para ele não importa se é um produto simples ou com variação. Então, para a venda, tu precisa montar a estrutura de um produto com variação. É um assunto bem extenso que com certeza a gente daria mais um webinar só de nota de entrada, basicamente. Então eu sugiro, se tu gostaria de se aprofundar mais nesse assunto, que tu desse uma olhadinha nos nossos vídeos ali dos webinars de nota de entrada, que lá vai ter bem explicadinho de como fazer esses lançamentos sem maiores problemas, tá? O pessoal ali, César, te mandou um link com o vídeo que vai te ajudar nesse processo de nota de entrada, tá? Mas a princípio, para deixar bem claro, SKU é o teu código interno, NCM é a classificação fiscal desse produto, em
na parte tributária em qual classificação esse produto determinado ele se enquadra. E o GTIN-EAN é o código de barras que o teu fornecedor utiliza para a venda de produto, que é o quem fabrica esse produto, ou se você fabrica, você precisa adquirir esse código EAN para registrar esse produto perante a legislação. Gente, eu quero agradecer todos vocês que ficaram aqui todo esse webinar, desejar o nosso muito obrigado. A princípio foi isso que a gente separou para a parte de comércio. A gente espera vocês amanhã também no dia e-commerce, o link foi postado aqui no chat. Qualquer dúvida, não hesitem em nos chamar via telefone, via chat, via ticket. O pessoal do suporte vai ter sempre à disposição para ajudar vocês. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. E até a próxima, gente.